DOC Grupo 2775 Parede. Foi assim o sinal horário das 18 horas. Boa tarde, vocês estão... Emissão em estereofonia. Boa noite, amigo ouvinte. Passam 13 minutos das 9 e está na companhia da sua estação favorita. É bom contar consigo desse lado. Deixe-se ficar na melhor sintonia. A minha memória mais antiga do início da rádio foi a colocar um disco em que na altura nós tínhamos o vinil, obviamente, e o braço do giradiscos, e eu não conseguia pousar a agulha sobre o disco. Rick Astley, Never Gonna Give You Up é o sucesso e toca na sua rádio. Aqui pode contar com os sucessos mais recentes. Obrigado pela sua companhia. Lembro-me que tive grande dificuldade em pegar na agulha no primeiro disco que passei, porque tremia tanto que não conseguia acertar com a faixa. Eu comecei por atender telefones, eu era um miúdo, tinha 13 anos. Os meus primeiros programas foram programas infantis. Fiz o Tapete Mágico e fiz a Hora das Traquinices. Algumas pessoas estão a ouvir, próprios para o pessoal. Emissão de 5 de dezembro de 1987. Hoje a máxima para Lisboa é de 11 graus. Já a seguir há mais música e depois abrimos antena para a nossa rúbrica desportiva. Se não existissem as rádios piratas, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Seria outra coisa qualquer. Trabalhava num banco, ou trabalhava numa companhia de seguros, ou outra coisa qualquer. Em 1986, a rádio era de todos, para todos, por todo o lado. As chamadas piratas tinham começado a aparecer no início da década. Havia centenas de emissoras de norte a sul. São 13 horas, sintonizam a frequência modulada. Clara de Sousa tinha 17 anos quando começou na rádio como voluntária. O estúdio era nos Bombeiros da Parede. E finalmente em Sintra, a exposição Aníbal Sequeira no Museu Regional de Sintra, na Galeria de Exposição Temporárias, até ao dia 20 de agosto. E é tudo quanto as exposições. Para se distraírem, temos então o Jardim Zoológico em Sete Rios. Queres lá ir, não é? O Jardim Zoológico, como ia dizendo, em Sete Rios, com o telefone 726-8041. O preço é grátis até aos 6 anos. 100 escudos às segundas-feiras, 125 dos 7 aos 10 anos, 200 escudos às segundas-feiras, 250 escudos para os adultos. O horário é das 9 às 20. Tenho um set ao lado e estou a ler diretamente num jornal sugestões de piscinas e de passeios de fim de semana e é maravilhoso ver como eu fazia a leitura sem grandes alterações. O vídeo amador é um documento raro, um luxo e um instrumento de memória precioso. Eu não me lembrava, eu sabia que era uma voz menos colocada, obviamente não tinha treino de comunicação. A postura é tão diferente, a voz é tão diferente. E a verdade é que tudo mudou e eu nunca me apercebi que tivesse mudado. A rádio foi também um instrumento na mudança de mentalidades numa democracia que partilhava a juventude de quem desafiava a rádio. Nós sabíamos que éramos ouvidos, mas não havia muito aquela cultura de exigência de um grau de qualidade ao nível das nacionais. Fazer rádio num quartel de bombeiros era um desafio acrescido. Já não tem porta?
3 segundos antes do meio-dia, abrimos muito rapidamente a via do nosso microfone para dizer é meio-dia e fechávamos imediatamente, porque as 2 sirenes começavam a soar, e tu sabes que o som chega muito, muito longe, estavam mesmo por cima das nossas cabeças. A magia das rádios piratas tinha ponto final a 24 de dezembro de 1989. Terminado o concurso, perto de metade fecharam as portas, as outras seguiram caminho. Quando houve o encerramento, foi muito violento, emocionalmente muito violento. O fim das rádios piratas, o fim dessa temporada ilegal, foi o fim também deste percurso para muitas das pessoas que faziam rádio. O caminho de Clara de Sousa continuou mais a sério na Rádio Marginal antes de se deixar seduzir pela televisão. Primeiro na TVI, depois na RTP. Desde 2001 está em casa na SIC. Está entregue mais uma ceia. Parabéns, Abílio Cachulo. Muito obrigado. Muitos parabéns e Feliz Natal, tá, Abílio? Tá, para vocês também. Foi no calor do verão que José Coimbra deu os primeiros passos radiofónicos. Tinha 15 ou 16 anos. E estava com um amigo, na altura, que já fazia lá umas horas na rádio e andava com muito trabalho, porque aquilo era no verão e o pessoal tinha ido todo de férias. E então, não queres lá ir desenrascar umas horas e fazer também, passar uns discos? E foi assim que, portanto, foi desta maneira profissional que começou a minha carreira radiofónica. Como tantos jovens, José Coimbra dedicava cada minuto livre à descoberta da rádio. Santarém era a cidade da Rádio Piranha, 92.7 a frequência. Sinto que não fiz a maior parte das coisas que os meus amigos daquela altura fizeram, mas não me arrependo nada disso. Eu passava as noites na rádio, eles iam para a discoteca ou iam beber copos e eu ficava a trabalhar na rádio, mas não trocava isso por nada. Descobria-se a magia da rádio e alguns fenómenos pareciam obra de magia negra. Houve uma vez um homem que ligou a dizer que estava a ouvir na Alemanha, o que para uma rádio com 15 watts a emitir a partir de Santarém era incrível, não é? Então nós ligámos de volta, o homem deu-nos um número de telefone, ligámos de volta e ele estava efetivamente na Alemanha. A Rádio Piranha calou-se com o processo de legalização. José Coimbra continuou aos microfones, passou pela Rádio Energia, hoje é uma das vozes principais da RFM e respira rádio. Continuo a ser um grande ouvinte de rádio. Eu às vezes costumo dizer que sou um ouvinte, eu continuo a ser um ouvinte de rádio que tenho o privilégio de trabalhar na rádio, porque eu adoro ouvir rádio e ouço as rádios de cá, mas ouço muita rádio através da internet, mais fácil agora, ouço muita rádio estrangeira, eu adoro ouvir rádio. Fernando Alvim já anda nisto há mais de 2 décadas. Foi a Rádio Prisma, em Gondomar, que lhe deu voz. Um amor à primeira vista. A rádio apareceu e eu percebi, do mesmo modo quando nós percebemos que estamos apaixonados por alguém, ou por algo, que é tipo ali uma paixão, percebi que a rádio era tudo aquilo que eu queria fazer na vida. Perdeu os registros desse tempo, mas a memória ficou. Perceber a evolução da minha voz, ainda por cima numa fase crítica, em que eu tinha 13 anos, é quando a voz muda. Comecei a beber bagaços à noite antes de me deitar e a coisa começou e eu comecei a ficar um homenzinho. E eu via a minha voz e tentava aperfeiçoá-la e ter voz de homem e tentava forçar assim a Rádio Prisma. Bem, não sei como é que falava, mas era uma coisa, bem-vindos senhores ouvintes, sei lá, uma coisa assim, bem-vindos a mais uma vez. Eu também nunca fui devo confessar que nunca terei sido um comunicador muito formal. Hoje a conversa é outra, mas sempre informal e inconformado. O retrato do miúdo Alvim. No programa que eu fazia na Rádio Prisma, aquilo era um programa de crianças para outras crianças. E eu tratava-as como amiguinhos. E entravam os ouvintes, eu dizia olá amiguinho, olá amiguinha, e os amiguinhos e as amiguinhas entravam na hora das traquinices. E há um dia em que o meu pai, que tem o mesmo nome que eu, ele teve essa ideia incrível de participar no programa. Então liga. Então vamos atender mais um amiguinho. Então, e como é que se chama o nosso amiguinho? E diz o meu pai, fala Fernando Alvim. E eu, pensando naqueles instantes, disse assim, pá, meu pai não me está a fazer uma coisa dessas, meu pai não ligou para o meu programa para uma humilhação destas pública. E tentando salvar-me, perguntei, Fernando Alvim? Mas quem? E diz o meu pai, é o papá!
Para um adolescente, gerir a paixão da rádio, as outras tentações e os deveres de estudante pode ser uma equação complicada. Para mim sempre foi mais importante a rádio do que estudar. E eu lembro que uma das maiores asneiras que eu terei feito foi justamente depois ir para a faculdade e tentar conciliar a rádio com a faculdade. E com a noite. Também tentei conciliar estas três coisas. Este homem tem uma concorrência desleal da Assembleia da República, como é óbvio. Vamos ouvi-lo, vamos fazer-lhe perguntas. Vamos conhecer a vida deste homem-estátua. Eu acho que o tempo das rádios piratas foi essencial para descobrir novos valores. Foi um embrião, não é? Sim, eu fui descoberto numa rádio pirata pela Fernanda Freitas, que na altura era promotora de uma editora. Eu ia entrevistar o José Cid. E ela viu-me entrevistar o José Cid e disse... E disse que ia haver um casting importante no dia a seguir, numa rádio muito maior do que aquela. E eu fui a esse casting e obviamente ganhei. Enfim, quem é bom é bom. Ganhou outras oportunidades. Saltou para a Rádio Press, depois para a Nova Era e deixou-se levar até à televisão e à escrita. Conquistou outros ouvintes na prova oral, em antena, na 3, em cada final de tarde. 13 anos de emissão provam que o programa não pode ser um programa qualquer com esta duração. Ele tem provado que se tem sabido renovar ao longo dos anos e só isso justifica que ainda existe. Rádio Onda Livre na Amadora em 102,3. Vamos vencer o desafio. Mais música no ar. Luís Miguel Pereira é hoje um nome do jornalismo desportivo e começou nisto da comunicação mais do que por desporto, por paixão, em 1986. Havia várias rádios na Amadora, era um dos concelhos do país com mais produção radiofónica e boa, saíram de lá grandes profissionais, mas havia uma rádio que se chamava Rádio Onda Livre da Amadora, vulgo Rola, que tinha um spot no ar em que pedia jornalistas, candidatos a jornalistas. Vamos vencer o desafio. Tinha 17 anos e ainda hoje diz que não percebe como lhe deram a oportunidade de começar, de dar voz pela primeira vez. Desses tempos tenho uma ótima memória, porque eram tempos em que a nossa própria idade nos permitia descobrir coisas, era uma descoberta constante. E recordo-me de ser em tempos de amadorismo completo, é verdade, mas de amadorismo no sentido mais puro que esse termo tem. A responsabilidade começou cedo. Luís Miguel Pereira foi da rádio e a rádio tornou-se dele. Foi membro da cooperativa aos 17 anos. Dos primeiros tempos fica a banda sonora dos anos 80. Tocava o telefone, faziam-se discos pedidos. Liga para a rádio uma senhora que, em vez de um disco, diz ao Toby, que era o rapaz que estava a fazer a emissão: Toby, estou farto de te ligar e nunca mais vens almoçar e os bifes já estão frios. E era a mãe do rapaz que estava em casa e queria despachar o almoço. A Onda Livre não seguiu em frente, mas Luís Miguel Pereira guarda em casa as memórias. Fiquei com a mesa de mistura de emissão, fiquei com um prato e fiquei com um microfone e uns fones. Escolhi a mesa de mistura e o prato e sobretudo a mesa de mistura, porque ali passaram dezenas de vozes, dezenas de sonhos de pessoas que queriam ser comunicadores. Dezenas na Onda Livre, centenas ou milhares em todo o país. A história das piratas deu filhos à rádio num período de grande fertilidade. Por via da rádio, Luís Miguel Pereira passou pela TSF, SIC, RTP e Semanário Económico. Hoje veste a camisola da Sport TV. Tenho muita pena que esses tempos não tivessem continuado. Percebo que existia a questão legal, que é óbvia. Às tantas as frequências sobrepunham-se umas às outras e havia o espectro radiofónico estava completamente poluído. Mas a grande virtude daqueles tempos foi a quantidade de gente que entrou na comunicação por via da rádio. Som
e silêncio. São a essência da rádio. Quem por lá passou conhece bem a magia. Hoje, a rádio pode ser outra coisa. Hoje, faz-se rádio pirata na internet. As piratas dos anos 80 ficam para quem as ouviu, para quem as viveu.